Gente, foi incrível, eu amei. Inclusive, eu conheci vocês em uma peça que eu assisti aí no Vila, porque é Cuba, que foi incrível. E quando eu fiquei sabendo, quando a gente teve a oportunidade agora, né, de assistir vocês novamente, eu me sinto muito lisonjeada em estar assistindo vocês de novo. Conheci Márcio também, quando eu fui ao Vila. Grata. Nós que agradecemos aqui pela sua presença, tanto aqui quanto lá, né, no nosso palco físico. Que bom que foi positivo para você. É, eu vou começar a falar só um breve parabéns, assim, para dizer pouco, né? Porque assim, é muita coisa para a gente comentar rapidamente, mas é muito impressionante tudo, né? Eu acho que desde da solução tecnológica que para essa eu fiquei me perguntando como é que é contracena, se vocês estão todos separados, então acho que daqui a pouco a gente pode desenvolver um pouco essa conversa a partir daí, né? Mas eu queria só assim anunciar, porque tem muita gente que está aqui, claro que deve ter gente de vários contextos, tá? Mas existem alguns que são alunos do curso de licenciatura em teatro, licenciatura em dança da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. A Lohane, que falou que conhece vocês, é de um desses cursos. Então, só para dizer, né, nós estamos também, fomos mediados, e agradecer imensamente a Vicky e a Ju Costa, que fez a mediação da nossa, tanto da nossa apreciação quanto agora do nosso debate. Dizer que é muito bom poder ver uma vez mais em contracena. Eu acho que isso foi impressionante, né? A contracena de todos. Ver Chica, ver o trabalho de Márcio, depois também descobri tem o Zuarte, trabalhou com você, para que, a despeito da distância, a despeito de não estarmos vividamente presentes, fisicamente presentes, aliás, né? Porque vividamente estávamos. Que eu terminei com o coração disparado, achei lindo que é uma obra que para em uma data e tudo, ela fala de desobediência civil, a gente está discutindo isso, acho que é o assunto que bate nas nossas portas e sacode a nossa janela todo dia. Então é muito bom que a gente, que pelo menos eu estou falando a gente, né, a doida que fala pelos outros, mas por mim, meu coração está disparado, eu estou muito feliz de ter sido tocada desse jeito. Como essa contracena ela é desenhada? Vocês me marcam pontos? Vocês têm alguém que está junto? Como essa contracena se dá? Porque, pô, parece não, né? Tem diálogo. Então tá. É uma impressionante, assim. Márcio, quer começar falando aí como é que você desenhou isso, pensou isso? Ô Maria, é uma peça popular, né? É um texto, apesar de ser muito sofisticado, como tudo popular é sofisticado, mas João Augusto, enfim, transitava e mergulhou nesse universo, era uma fascinação para ele, essa coisa do cordel, da zona rural. A gente está falando do início dos anos 70, provavelmente não é de 76, é antes, porque 76 é um dos textos, tá? A gente tem lá no teatro, nos arquivos, uns três originais, né? Com datas diferentes, com algumas variações, pequenas variações, que parecem ter sido feitos para diferentes montagens. É o texto mimeografado para alguma montagem, tem algumas alterações ali. E numa delas fala, o ano é 76, não sei o que e tal. Mas provavelmente é antes. Provavelmente é de 70, 72, a escrita, né? João tentou encenar algumas vezes e foi sempre censurado. E, segundo ele, pelo menos 3 vezes é por causa da censura. Uma quarta vez, ele, segundo Arildo, que trabalhou nos ensaios tal, ele não estava satisfeito com a encenação. E aí ele não apresentou. Era uma coletânea de vários cordéis e essa peça no meio. As 3 primeiras vezes por questão de censura e a quarta vez foi uma censura pessoal, ele não gostou. Mas então me parece que esses vários textos têm a ver com essas variações têm a ver com
o fato de serem para várias montagens, e ele pensou, repensou e fez as alterações. Nós fizemos algumas alterações na primeira montagem que a gente fez, que foi 2003, mas a gente foi mais fiel à estrutura. Dessa vez a gente editou mais, tirou cena de um lugar, botou para frente, botou para trás, fez uma coisa levando em conta exatamente essas ferramentas, esse palco virtual, né? Esse lugar para além de uma tela, né? E que tem a ver com cinema. Então a indicação era sempre muito cinema novo, era muito, vamos ver, vamos fazer preto e branco, por causa do cinema novo, de muitos clássicos do cinema novo serem em preto e branco, principalmente Deus e o Diabo na Terra do Sol, que de alguma forma é uma inspiração também, né? Tanto imagino para João quanto para a gente. Terra em Trânsito também é preto e branco. E aí começou essa ideia da contracena, como fazer essa contracena. A gente já tinha feito alguns experimentos num outro espetáculo que a gente fez, que a gente acabou não usando, a gente só fez os monólogos, e mesmo 3 monólogos do Fragmentos de um Teatro Decomposto, tem os 3 monólogos masculinos, eles estão juntos, editados, né? Mas eles não contracenam entre si. Há uma contracena de discurso, vamos dizer assim, mas os personagens não falam entre si. Todos falam para o público, né? Com esse discurso picotado e colado. Mas esse aqui era preciso essa contracena. Então a gente começou a usar as telas e esse jogo de olha para lá, olha para cá, olha para mais para baixo, olha mais para cima, olha para e ia ajeitando de maneira que dava a ilusão de que as pessoas estavam juntas. Aí Walter chegou na nossa vida. E chegou esse rapaz aí, barbudo, de óculos, chegou e propôs essas plataformas, essas ferramentas, esses outros programas, né? E ele pode falar melhor depois. E aí ele trouxe várias possibilidades de a gente fazer isso que a gente fez. De fundir as telas, porque é um programa... É programa, né, Walter? Pode dizer que é um site na internet que permite que a gente colete as imagens de pessoas que estão em locais diferentes. Assim. É um site, Mas é uma página na é internet. como Photoshop, para quem trabalha com Photoshop, né? Porque cada tela é uma camada. Então, é como o cenário é uma camada. Então, por exemplo, naquele cenário da casa de Donana, o cenário são 3 ou 4 cenários iguais, recortados. Então, ela pode entrar pela porta, que a parede é A imagem. uma imagem, e o fundo da porta é outra imagem. Né? Então, você vê tudo como se fosse uma imagem só plana, mas, na verdade, ali tem camadas, né? E permite aquela ilusão de que eles estão entrando, passando para a janela, etc. E tal. E também na estrada, que é a principal brincadeira que a gente faz de tridimensionalidade, que afasta, aproxima, olha para trás, olha para frente, olha para o lado. E aí Menique tem um número especial que é mostrar as marcações dela, de como ela marca e como ela se movimenta. Isso, então cada ator e cada atriz marcaram o chão, em que lugar eles tinham que estar, e também nas paredes, aonde eles deviam olhar. E a gente ia mais para a esquerda, mais para a direita, e Walter também recortando, ampliando, aproximando, e, enfim, fazendo esse jogo de ilusão, que é uma coisa que, na verdade, eu nunca usei no teatro presencial, esse ilusionismo do palco, né, do palco italiano, do cenário realista e tal. E aqui, apesar de não ser um cenário exatamente realista, né, porque tem uma interferência gráfica que Eric Saboia propôs, porque eu também não queria um cenário absolutamente realista, eu queria que fosse uma ilusão, né?
desse a ilusão de ser realista. E aí ele propôs esses grafismos baseados também, de alguma forma, no cordel e tal. E aí, enfim, aí a gente criou essa ilusão de que os atores estão juntos no mesmo lugar físico, né? Porque eles estão no mesmo lugar virtual. E esse é o jogo, para mim, do teatro, né? De compartilhamento de espaço, e isso fica, enfim, demonstrado, né? Os atores podem compartilhar o mesmo espaço virtual, dando ao público, inclusive, a ilusão de que eles estão no mesmo espaço físico, né? E compartilham o mesmo tempo em que as coisas acontecem. Então, assim, os princípios, vamos dizer assim, básicos do teatro estão preservados, né? É um discurso compartilhado por público e plateia que dividem tempo e espaço, né? Então, é isso. Mostra aí, Menique, a marcação. Assim gosta, viu? Deixa eu tentar aqui, que eu tô com a câmera solta. Então, gente, é o que ele falou. Todo mundo cada um tá em suas casas. A gente marca aqui. Peraí, deixa eu. A gente marca aqui no chão mesmo os números das cenas. No meu caso aqui, todos esses números são os números de cena e a posição que eu devo colocar meus pés, né? Ali na parede também tem a marcação de olhar. Então, cada pontinho daquele ali é um colega, que no caso é para as cenas da estrada. Aí ali tem cena 18, Miguel tá ali, Marcos está um pouquinho mais abaixo na cena 12. Aí para cá, cena 5, cena 14, cena 16. Suspende mais, menino. Oi? Aí, não, era para suspender mais um pouquinho que tava pegando para ir, agora tá vendo. Então. Aí tem uma cama aqui, que aí tudo vira cúmplice, né, da nossa cena. O quarto vai ajudando, vira um grande estúdio. Não temos ponto eletrônico. Ontem uma das pessoas tinha essa curiosidade, né, de saber se a gente ficava com ponto eletrônico. Eu tô com fone de ouvido agora porque para ouvir vocês melhor, mas não temos ponto eletrônico. É ao vivaço mesmo. E é isso, assim, a nossa, como é que eu posso dizer? Você perguntou sobre a contracena, né? É um pouco diferente, mas é muito empolgante, assim, você mentalizar que o seu colega está do lado e o resultado é muito positivo. Essa colaboração da tecnologia, essa contribuição de Walter, né, com o auxílio de todos esses programas, é um resultado incrível, assim, muito bom. Tem gente aqui que não se vê, nem todo mundo se vê, porque usamos 2 programas. Walter já explicou isso? Acho que já, né? 2 programas, um para captação de áudio e outro para captação de vídeo. Então, é viajar nessa onda. Essa questão da tecnologia, eu acho que não tira. Eu acho que tem muita gente que tem aquele medo de ver o teatro numa tela, mas por mais que eu tenha trazido soluções tecnológicas, eu acho que os artistas, vocês, né? Vocês conseguem desempenhar um trabalho fantástico. Você vê as marcações no chão, é tudo muito humano, assim. A tecnologia auxiliou aqui e ali, mas o trabalho dos artistas é que faz a coisa acontecer de fato, né? Eu só criei a ilusão de que eles estavam no mesmo lugar, sendo que cada um está em suas casas. Acho que esse marcação no chão, o Márcio orientando, olha para lá, olha para cá, é muito teatro mesmo. Acho que tradicional de se organizar e fazer a coisa acontecer. A tecnologia só foi um detalhezinho, acho que não é a grande coisa. A gente fica muito impressionado em ver que pessoas em suas casas, por um momento, estão parecendo que estão no mesmo local, mas não é. Isso aí é simples, né? Diante do trabalho que ele tem que ter a vida inteira, sei lá, sempre contracenando com alguém do lado, falando com alguém, e hoje está falando com marcações nas paredes. Acho que o trabalho do ator, atriz aí é fenomenal. Isso que faz a coisa mesmo acontecer. Ou seja, é teatro, né, gente? É teatro. É, Marcação, olhar, falar, ouvir o outro, a escuta é muito importante, né, nesse processo. Para a gente como é que eu posso dizer? É o
o nosso sentido que tem que estar mais aguçado nesse momento, né? A gente não se vê, a gente não vê o outro, a gente não vê a posição que o outro está na tela. Então, como no bom e velho teatro, a gente marca a cena, a gente vai olhar para lá, a gente vai virar para cá, a gente ouve, aguça esse sentido da audição, da escuta do colega e faz a cena. A única diferença é que tem a tela aí no Baba, né? Fazendo esse intermédio. Mas é teatro. Era Márcia fala exatamente sempre, eu isso gosto. que eu queria perguntar. Eu quero fazer uma pergunta, que era sobre se vocês conseguem se escutar, porque como vocês não estão juntos, eu queria saber se conseguem se escutar para saber quando lançar a fala. Consegue. Se não conseguisse, não ia rolar, né? E o que a vantagem só é que às vezes a gente consegue ver depois de ter feito o que a gente fez, e aí também a gente vai ajustando pelo que a gente viu que fez, né? E eu vejo muitas vezes que eu mexo muito, aí às vezes minha cara passa. Enfim, a gente vai ajustando depois, assistindo, ou a mão é cortada. Enfim, tem coisas que a gente vai ajustando, vendo no dia seguinte, né? Vendo o que foi feito na véspera. Isso é importante também. E ver o que funciona, porque também eu vejo às vezes que algumas pausas não funcionam, porque, não sei, quando a gente olha assim, fazendo, talvez uma pausa que funcionasse num espaço comum não funciona na internet. Às vezes eu acho isso, porque já tem um delay, sei lá. Aí eu gosto sempre de olhar o que foi feito na véspera para ir ajustando também as coisas que a gente faz, né? Isso é uma vantagem. A voz dos outros atores é a única referência que a gente tem mesmo, né? Porque é muito difícil a gente fazer a cena sem estar olhando no olho, assim, sem estar sentindo a pessoa. Boa noite, esqueci de dar boa noite, gente. E é isso, aí a voz se torna uma referência muito importante, assim, muito... A nossa audição fica, pelo menos para mim, é o que mais me guia nesse sentido. E assistir os ensaios e os espetáculos depois que a gente faz também. Eu hoje mesmo acho que meu braço foi cortado em algum momento. Eu assim, não sei, nem vi ainda, mas eu tenho a sensação de que meu braço eu gesticulei demais em alguma cena. Mas eu vou ver. Sem falar nas horas que a gente explode, né? Que às vezes a internet falha um pouco e aí o ator explode em cena, né? Vira partículas. Sim, essa também é. Porque é muito doido, né? A gente depende de uma coisa que a gente não tem controle, né? Que é algumas coisas de tecnologia, tipo o sinal de internet, né? No teatro você também tem uma opção de coisa, pode queimar um refletor, né? Aí você tem que ir para o outro para não ficar no escuro, né? Então é bem complicado, assim. Mas, de alguma maneira, é parecido. Você tem como estabelecer parâmetros entre o que você está fazendo e o que você fazia, né, num outro espaço, numa outra plataforma. Mas eu fico muito com a sensação assim, da possibilidade, assim, né? Tem a fala de Dona Ana, né, que ela diz: se Deus não ajuda, a gente resolve. Eu não sei como é que é a fala exatamente. Ela diz: enquanto Deus não ajudar, a gente... Deus não quer. Enquanto Deus não quer, a gente, né? Que se vire. A gente que se vire. Então, eu acho muito... Eu adoro essa fala, né? E é o momento justamente em que ela decide propor o levante aí que Maria falou, a desobediência civil, não é? E se organizar como coletividade para continuar ali resistindo na sua integridade, nas suas ideias, né? Na defesa dos seus princípios. Então, a gente está fazendo agora 1 ano que a gente parou as atividades no teatro, né, no espaço físico. E foi muito angustiante, a princípio, como é que a gente ia fazer isso. Aí começaram a surgir as ideias, teatro, web teatro, vamos para a internet. Márcio já tinha essas coisas, já trazia, vamos fazer e tal. E a gente foi encarando meio assim, incrédulos, né, até porque a gente achou que a pandemia ia durar 3 meses, né, a quarentena. A gente estava se preparando para voltar para o palco com o que a gente começou a ensaiar na quarentena. E não foi assim. Então, a gente vai... Quando Deus não quer, a gente se vira.
E aí é muito bacana, porque você vai descobrindo maneiras de fazer para não parar, né? E ainda mais no momento que eu penso que mais do que nunca o país precisa de teatro, de gente fazendo teatro, né? E fazendo os seus discursos e dizendo os seus textos e conversando com o público. Se a plataforma que nós temos é a internet, maravilha, vamos a ela. É um lugar absolutamente democrático, né? Na medida que a pessoa tem uma possibilidade de acessar esse espaço, né? Se ela tem uma internet, tem como a gente conversar. Então, é muito bom não ter parado. Pensar assim, se fechou o teatro, não vou mais trabalhar. Vou esperar via vacina, né? Existem possibilidades infinitas, né, de seguir na resistência, né? E a gente já tinha realmente alguma estrada nessa coisa. A gente fez a Fala Companhia dos Novos, eu particularmente como encenador em vários outros trabalhos. É uma coisa que desde a primeira vez que eu fiz alguma coisa, eu fiquei fascinado com essa possibilidade. Eu tinha pânico de tecnologia, mas fui encarando. Então, Chica participou da minha primeira incursão por essa coisa virtual, que era uma peça que a gente fazia que tinha umas 2 cenas que eram pela televisão. Era sobre um casal classe média e tal, e tinha essa coisa da televisão. E tinha 2 cenas que eles se viam na televisão fazendo a cena, entendeu? Essa foi a primeira coisa, em 81, parece. Foi o primeiro contato. Depois fiz algumas outras coisas e uma peça também que a gente fez, que tinha essa coisa de contracenar virtualmente, foi o Olho de Deus, que Chica também fez, que, enfim, ela e Sônia Robato contracenavam com 3 outros personagens, ou 4 ou 5, que estavam em outra sala, né? Eles estavam, Chica e Sônia Robato estavam no palco do Vila, e a outra cena era no Cabaré dos Novos. E tinha hora que tinha uma interação, que Fulco, que era o irmão delas, vinha de lá e aparecia cá embaixo, né? Primeiro ele aparecia como imagem, depois ele aparecia fisicamente. Então, essa brincadeira de transmissão, de presença virtual, é uma questão do século XXI, né? A gente não pode ignorar a realidade virtual, todas essas ferramentas que são da humanidade, né? Essa família de ferramentas e de tecnologias digitais, né? Apesar da gente continuar sendo analógico, né? O teatro continua a ser analógico. O trabalho dos atores é braçal também, como o Manique mostrou. Ainda tem os refletores, a luz, que Diego fez a luz, e na verdade quem montou a luz de cada ator foi ele próprio, e a operação de luz também é feita dia a dia, né? Em cada espetáculo eles operam a luz, porque é um único refletor, né? Ou 2, que eles mudam de lugar, mudam de ângulo, te botam para cá, botam para lá, enquanto tem outra cena, para outra cena que eles aparecerem, tem uma outra iluminação, tem uma outra natureza, assim como a música. Então a gente lida com três camadas narrativas, né? É a luz, o cenário mesmo, né? De Eric, e a música de Ramon, que a gente trabalhou a música também nesse sentido, de que cada cenário tem uma sonoridade, tem uma narrativa sonora, e tem as interferências, que são as ações, que são os personagens, que são o tempo, mas tem... então, sempre que eles estão na estrada, tem uma sonoridade, mas aí Alcoforado também tem um som dele. Quando ele é mencionado em outra cena, esse som aparece, Alcoforado aparece através do som em outra cena, e por aí vai. Aí Ramon pode falar, Ramon e Rafael, aí, que quer que sempre que Chica chame ele de Arcano 21.
Tem esse fetiche de ser chamado Arcano 21 por Chica Chamado do Carelli. mundo, né? Chamado de um mundo. Quem aguenta, gente? É o mundo, o Arcano 21 é nada menos que o mundo, né? O dia inteiro, brinca aí. Oi, eu pirei porque o Arcano 21 é massa. É lá Exato. atrás do Arcano 21, o aluno que Mas no sentido assim, que é a matéria, né? É a tem as matéria. figurinhas, né, do Apocalipse lá no Arcano 21. Enfim, tem os quatro evangelistas também. Tem muita coisa nesse arcano. Ela pega um lado do arcano, né? O melhor que ela vai, o arcano 36, 70. Eu falei, rapaz, que tanto arcano é esse? Para mim, acabava no 21. Tem os arcanos maiores, que vão até 21, e tem os arcanos menores, que vai até não sei quanto. Isso é. Mas sobre a música, acho que você já resumiu bem, Márcio. A grande ideia foi essa. Teve a dificuldade, claro, da gente entender se ia tocar ao vivo a trilha toda ou não, mas por conta dos microfones e tudo, estava conflitando muito. Então a gente, como o pessoal levantou, é muito importante que todo mundo se escute, né? Então a gente acabou decidindo por tirar esse som do ao vivo para criar uma ambiência constante, né? Tipo, dividida por cena, como as imagens também são divididas por cena. Então, para compor esses cenários, né? Em certo ponto, muito do pensamento foi em cima disso, tipo, que cada cena, cada lugar daquele, cada casa de cada personagem guarda uma história própria também. Então, por exemplo, tem umas coisas que eu gosto de lembrar sempre, é isso, tipo, Antenisca, que é a personagem de Chica, para além do lance místico todo, é uma outra potência junto com Donana. Então, na minha ficção, eu imaginei que que ela cuida das crianças do pessoal da vila, sabe? Existem outras narrativas por trás do próprio som. Então, aí tem um som de criança no fundo, na casa dela. Donana, como uma potência, tem mais animais. Sabe? Enfim, a gente foi pensando nesse caminho assim. Aí, a partir disso, os elementos todos para compor esses temas de cada um, aí Rafa trouxe milhares de texturas de cachixi, de berimbau. Marcos, a gente sampleou ele enlouquecidamente, a rabeca dele, para poder dar um quê nordestino para a trilha sem ter que apelar para um acordeão, por exemplo, né? Enfim. E Infelizmente, que eu sou apaixonado pelo acordeão. Eu acho que não, infelizmente. Eu acho que funciona a rabeca, mas tudo bem. Mas é isso. E aí, enfim, aí chegou nesse ponto, né, do que poderia ser colocado ao vivo sem tanta interferência. Então a gente chegou no lugar de quando ele tá sozinho, que é quando ele se apresenta como bafo, e aí ele vai poder falar melhor, né? Mas assim, de chegar e tocar aquela rabeca, porque dá uma outra dinâmica, né? Já tira desse plano, entre aspas, de paisagem sonora para uma música incidental de fato, né? Assim como o próprio tema, entre aspas, de Maria, que sempre tem um violãozinho que vem, e aí é que Marcos também que toca. E é isso. Quer falar, Marcos? Rafa? Digam. Só falar que essa cena específica, eu gosto muito dessa cena de Marcos Lopes com a Rabeca, e que é extremamente difícil tocar e falar. E isso que ele faz realmente assim é de tirar o chapéu de bafo. Muito bom. É só isso. Boa noite. Eu vi no chat aqui que a Nanda falou que tem muita gente aí e só fazendo o papel da Menique aqui, incentivar a galera a falar, perguntar, interagir com a gente também. Eu queria dizer, só fazer um pequeno comentário, gente, pro elenco, que minha mãe assistiu hoje e ela achou que era gravado, achou que era um filme que eu tinha colocado para ela ver. Eu falei, não, pô, o pessoal tá em casa, tá fazendo agora, ela, você tá de sacanagem. Eu falei, e aí, enfim, só um parêntese. Só para acrescentar nisso, eu acho que muita gente que assiste, às vezes está acanhado e não entra aqui para bater esse papo com a gente, muita gente deve pensar isso. A gente tenta no começo falar no chat que não é gravado, que todos estão aqui presentes fazendo. E é isso, eu acho que muita gente tem essas dúvidas. Eu acho que a galera que está aí que não perguntou pode até ter essa dúvida e já estamos respondendo, né? Sim, é tudo feito ao vivo, inclusive tocando a rabeca e o violãozinho no tema da Maria, é ao vivo. Eu acho isso incrível. Eu trabalho com essa coisa de transmissão ao vivo
Mas eu nunca tinha visto, assim, o teatro. Vejo uma série de outras coisas. Vocês mandaram muito. Ainda assim, é importante lembrar também que a própria troca de câmera também é feita ao vivo, né? De uma forma orgânica, o dedinho passando para ficar cortando de uma cena para outra e etc e tal. Enfim. É engraçado, né? Porque fala-se muito sobre o online, mas acho que a gente nunca teve que estar tão presente fazendo as coisas, sabe? Tipo, de uma atenção absurda, assim. Tipo, se mudou errado a câmera, já era. Vai ficar esquisito e tal. E enfim. Sim, sim. Eu tenho que ficar atento demais, eu fico lendo as falas de todo mundo para ter o time de trocar cenas, né? Então, não tem nada automático, sinceramente, parando para analisar agora, somente algumas trilhas, talvez, que foi necessário por causa da interferência que você disse, né? Que o Ramon falou, mas todo o resto é tudo alguém está fazendo funcionar, sabe? Seja o ator, seja o operador de transmissão, enfim, os atores mudando a luz. Eu acho que o pessoal que assistiu percebeu que logo no começo começa de noite, depois fica de dia, e eles ficam coloridos, enfim, é tudo feito por alguém, né? Não tem nada assim automático, quanto mais gravado, né? É tudo Uma na mão coisa que eu mesmo. acho até meio boba, mas que até hoje me impressiona, é que essa coisa da luz vermelha para poder fazer contraponto com o fundo, né? Enfim, Sim. eu acho isso incrível, eu acho isso incrível. E a manipulação disso para fazer sentido, assim. Ou explica isso aí, que eu não entendo, Eu vou dessa luz explicar. vermelha contraponto. Massa. Diego, tá aí? Diego não tá, por isso que eu vou explicar. Então vá. Sobre a luz é o seguinte, tem uma luz pro chroma key, que é esse fundo verde dos atores, né, para poder ficar iluminado, que é uma luz branca. E tem uma luz rosa avermelhada para os atores. Por quê? O vermelho, esse rosa... Ale, a Nanda vai mostrar, ó. Vai, Ananda, cadê a Ananda? Ali, Abre seu áudio aí, Ananda, para fundo, ficar... chroma key, com duas luzes que cruzam. E tem a par, que é a luz rosa, né? Que fica nos atores. Que a Amanda vai mostrar também. A Amanda, nossa. Aí, Olha essa lá. aqui. E esse é muito famoso. Então eles vão. Maravilhosa! Feitiçaria isso aí, viu? Ó, parece um. E ela é rosa porque é o oposto complementar de verde, né? É a luz que não vai chocar, assim, não vai virar uma coisa só, o ator e o fundo. E aí, assim, nas cenas de espaço externo, a luz vem de cima, como se fosse a luz do sol, né? A lua, o sol vem sempre de cima. E nas cenas das casas vem de baixo, de um lado, do outro e tal. E a ideia da luz também é dar uma unidade à cena. Então, todo mundo na casa de Antenisca tá com a luz da esquerda para a direita. Na casa de Dona Ana, a luz de cá para cá. E é um trabalho absurdo, porque o ator tem que botar exatamente no lugar certo, para não bater no fundo, não bater fora dele e ele virar o chroma key. Então, até a gente conseguir afinar isso direitinho, foram muitos ensaios, muitas noites, às 10 da noite, organizando isso. E é muito bonito ver que agora tá rolando, né? Que as pessoas não estão mais virando fundo, só quando a internet já não ajuda, né? Ou estão posicionando tão bonitinho, é tão legal ver a evolução da peça, da parte técnica também. Das pessoas irem se apropriando, né? Do texto, da atuação, da técnica, de tudo. Eu acho que é isso, né? No fim das contas, a gente já tá aqui há um ano, mas ainda assim tentando entender, né? Como é que faz funcionar. E aí eu acho interessante, assim, tipo, de acompanhar esse processo de fragmento de teatro decomposto que a CTN fez antes, que eram monólogos pela impossibilidade do diálogo, né? E aí, de repente, eu não sei se a plataforma mudou, se o Zoom deu um upgrade e aí deu para conversar sem cortar, mas, assim, em certo ponto é engraçado ver o desenvolvimento dessa própria tecnologia que tem se mudado, né? Durante esse tempo todo de isolamento e, ao mesmo tempo, a gente ficando testando esse limite, né? Até onde podemos ir agora, né? Até onde... O que a gente pode fazer agora? E é um salto, assim, enorme. Enfim, eu, sendo honesto, faço parte do processo todo, mas ainda assim eu fico impressionado com a coisa do cenário que é dividido e tá cada um numa janela diferente, mas o cenário é o mesmo, sabe? Então é um recorte muito preciso de tudo, e aí, enfim, acho que dá sei lá, às vezes passa até despercebido de tão bonito que tá ficando, sabe? Tipo, a gente nem percebe mais a ilusão que o Márcio falou antes, né? Tá se colocando de uma forma tão precisa assim que nem parece que tá lá mais, sabe?
É isso, minha mãe viu hoje e pensou que era um filme. Tipo, não, mas peraí. Aí quando ela olhou direito, que ela falou, não, o pessoal tá andando mesmo parado, agora eu entendi que eles estão andando assim e o fundo tá mexendo, sabe? Ana Paula, nossa produtora, e está aqui caladinha, mas ela me botou no chat aqui uma coisa. Eu queria aproveitar também que é hoje o último dia da temporada e agradecer muito a ela pelo trabalho de produção, que foi um trabalho insano de tipo levar esses refletores na casa de cada ator, o pano verde, enfim. Ela coordenar isso, não era só ela que fez, ela, Clara Torres, que também não está aqui, mas os atores também se envolveram nisso. Miguel, como morava perto de uma loja de tecidos, não é isso, Miguel? Comprou parte dos tecidos, pelo menos, enfim. Mas Ana falou um negócio aí no chat sobre a questão do storyboard. Fala aí, Ana. Oi, gente, boa noite. Maria estava perguntando sobre a contracena, e aí, como você, Walter, claro, também explicou, né, sobre as camadas das câmeras e tudo mais, também teve storyboard, que Márcio desenhou as cenas, né, como é que deveria. Deixa eu abrir a câmera para ficar mais simpática. Olá. Márcio desenhou as cenas, como é que seriam, um exemplo, Miguel na direita, Marcos no meio e Menique na esquerda. E aí ele mostrava para a gente esse desenho da cena, e aí a gente ia vendo dentro do espaço de cada um em sua casa quanto é que Miguel poderia ir para a esquerda, sei lá, 20 centímetros, e aí ele ficava no máximo, para no máximo do espaço físico, Walter conseguir arrastar ele da câmera. Então, teve esse jogo todo que também é uma mistura, né, com uma linguagem mais de audiovisual, cinematográfica. O Celso, a gente estava conversando sobre esse negócio da interpretação. Também, eu acho que foi mais com o Alexandre e Davi, mas com você a gente chegou a conversar sobre essa coisa de descobrir essa atuação intermediária, né, entre cinema e teatro, e esse teatro virtual. Aí eu estava assistindo exatamente isso, assim, essa coisa do cinema novo e de rever Glauber, estou lendo muito Glauber, e a gente vai fazer o próximo projeto nosso com Glauber, mas aí eu comecei a ver os filmes de Godard e tal, e aquele jeito de atuar dos atores de Godard, de Pasolini, de Glauber, tem tudo a ver com esse web teatro, porque não é de um realismo cinematográfico, aquela coisa, não falo nem hollywoodiana, mas, por exemplo, alemã, que é maravilhoso como os atores atuam, os atores alemães como atuam no cinema, né? Não é aquele realismo de cinema e não é teatro também exatamente, mas é uma coisa ali intermediária e que é intermediado pela tela, né? Pela câmera. E eu estou achando muito, muito legal a gente poder ver esses filmes agora com essa perspectiva, né? Porque quando assistimos outrora, quando não tinha essa obrigação do web teatro, era uma coisa. Agora tem uma resposta ali, tem uma chave ali, tem uma antecipação de jeito de atuar, os não atores de Pasolini também, né? Tem, enfim. Eu acho que a gente rompeu uma barreira. Esse ano foi o ano passado foi um ano de choque, eu acho. Bom, primeiro eu queria só falar uma coisa, que eu fiquei muito feliz de ver Maria aqui. Maria é uma pessoa que eu adoro, amo Maria, e a gente não se vê muito. É muito bom ter você aqui por perto. E eu gostei muito do que eu vi. Eu fiz anotações. Eu acho importantíssimo vocês fazerem um making-off e mostrar para a gente esses desenhos que você fez de storyboard, de deixar pelo menos uma gravação, de pegar uma das gravações do espetáculo e criar um storyboard, não um storyboard, mas um making-off mesmo de como foi, de pegar, não sei, enfim, para desvendar um pouco esse mistério, desvendar como foi esse processo. E essa coisa que você fala da interpretação, que é tão bonito, que a gente vai ter que achar.
esse meio termo. Eu continuo achando que a chave de compreensão, de interpretar isso, é buscar a verdade e achar depois afinar essa interpretação com esse intermédio entre teatro e audiovisual. E se afastando, a gente não vai conseguir ser novela, a gente não vai conseguir ser Hollywood, não tem como a gente chegar nisso. A gente nem quer, não, a gente nem quer fazer isso, mas a gente tem coisas que a gente faz que ninguém... É muito bonito. Tem uma coisa aí que vocês falaram da luz e a luz rosa com fundo verde e tal. Isso cria uma saturação que lembra um pouco a estilogravuras dos cordéis. Eu assisti na tela grande, né? Eu assisti na televisão, e é bonito às vezes. Às vezes parece uma literatura de cordel mesmo. E aí a interpretação tem que trazer isso também. Eu acho que vocês estão conseguindo fazer isso. Achar essa verdade. Se tiver verdade, o público vai junto, segue viagem junto. Eu estou bem feliz de ter assistido. Essa semana eu assisti 2 espetáculos que eu assisti lá, o Márcia Andrade, fazendo Respira, Segura e Solta, que é lindo também, que é outra coisa, mas também cenograficamente interessante, um figurino interessante, que tem toda uma proposta de texto também. E aqui, eu acho que a gente está aprendendo muito, a gente está muito no começo, eu acho que a gente ainda vem muita coisa muito boa por aí, eu acho. Estou achando. E eu lembrei de uma coisa aqui, que eu acho que a gente avançou uma coisa que é Hans Lehmann, lá o cara do teatro pós-dramático, ele fala uma coisa, que com a invenção do cinema e da fotografia no início do século XX, com a popularização do cinema e da fotografia, o teatro acabou achando a sua especificidade, que era dividir os artistas e o público, dividirem o espaço e o tempo e respirarem o mesmo ar. E eu acho que a gente já ficou no passado. Isso, 2020, mostrou para a gente que a gente não precisa mais respirar o mesmo ar, porque é até perigoso. A gente está compartilhando uma experiência no tempo, né? E brincando e fazendo essas experiências com o espaço, que é interessante. E aí o teatro passa a ser essa outra coisa de compartilhar o tempo, né? Simultaneamente. Isso é bem bonito. É bem bom isso, eu acho. Acabou. Não vou falar mais nada, não. Estou feliz de ver. Fiquei feliz mesmo. Eu também te amo, Celso. Estou muito feliz de revê-lo. Estou muito feliz de rever Márcio, muito feliz de rever Chica. Não quis falar logo de cara, que fica parecendo que a gente fica só entre os íntimos, né? Mas, enfim, são pessoas que a gente admira a vida inteira, vê trabalho e, rapaz, nossa senhora, né? Estou feliz da vida de poder compartilhar. E estou morando no interior. Tenho contato bem raro, ultimamente mais raro, com a capital, as produções. E o que eu queria falar era justamente que está rolando, que aí, como vocês falaram do formato, eu fiquei... para mim foi interessante porque a interpretação me convenceu, vamos dizer assim, né, de forma bem besta, me convenceu, e aí quando o Márcio começa a fazer essa análise de que ela não é tão dilatada quanto no teatro, e também ela não é cinematográfica porque não é cinema, eu começo a rever mentalmente as nuances disso, né, de quando há uma intensidade, mas ela não avança, para também não assustar, né? No aproximado da câmera, essas coisas que rolam. E eu vou mencionar aqui, vou colocar no chat, está tendo uma mostra por uma rede de teatro Velho Chico. Eles são concentrados são várias cidades, mas são concentrados principalmente na região oeste da Bahia. Eles estão tendo a apresentação ao vivo, de quinta a domingo. Oi. Eu faço parte dessa rede. Eba! Eu vou me apresentar lá. Eles fazem de quinta a sábado na próxima semana e de quinta a sábado depois na outra, ou seja, até dia 3 de abril. E ali é uma outra realidade, quer dizer assim, eles, em geral, é uma câmera e a encenação ao vivo, né? É claro que com recursos menores, não tem a tarimba da equipe de vocês, mas que eu vendo vocês falarem de como foi esse estudo da interpretação, eu remeto lá que eu vejo uma diferença. Como lá isso não foi, talvez, estudado prolongadamente, às vezes é bem estouradão, porque eles fazem no quintal de casa, uns fazem dentro da própria casa, nos espaços possíveis, e vão usar o que o teatro lhes ensinou.
né? O gesto maior, o movimento maior. E a gente vai se acostumando, mas no começo a gente vai, assim, a gente é mania de professor ficar falando no plural, mas eu fui me acostumando e fui, assim, sabe, reagindo estranho no começo. E nesse caso aqui, eu hoje tive a impressão de intimidade de cena, por isso que eu falei no final, eu senti, pô, parecia que eu estava muito próxima. Então, eu acredito que essa linguagem que vocês já estão aprimorando, inclusive de começar a perceber, né, o tanto que está enquadrado, vai ampliando essa presença viva que, de novo, foi, acho que, uma das coisas mais legais de sacar, né? Assim, como eu senti, como eu fui impactada também pela obra. E aí, a última coisa que eu vou falar, porque a gente passa a bola, que eu gostaria que, de alguma forma, vocês falassem sobre desobediência civil, sobre como é visto, como vocês veem hoje esse lugar de reagir ao chamado... aquilo que está posto no sistema político, aquilo que está posto, né? Assim, acho que seria bacana poder ouvi-los falar sobre isso. Beijo. Adoro. Eu só pegando ainda um gancho de Celso, eu queria acrescentar uma coisa, que eu acho que assim, uma coisa que nos difere muito de cinema e televisão e etc., por mais que muitas vezes a gente possa usar um ou outro recurso audiovisual que também é usado nessas outras linguagens, eu acho que o que nos difere principalmente também é a natureza dos nossos projetos. O teatro, quando escolhe um texto, quando escolhe um assunto, quando escolhe intervir na sociedade, sempre tem um ponto de vista que é muito dessa comunidade, da maneira como a gente se relaciona com a vida pública. É claro que assim, o cinema pode tratar do mesmo assunto que nós vamos tratar, mas vai abordar de uma outra maneira, vai dar vida a isso em cena de uma outra maneira. Não é? Os nossos discursos são prenhes de experiências diferentes, não é? Que é muito da natureza do fazer teatral, não é? E que é dos grupos de teatro, é dos espaços de teatro. Então, eu acredito que, ainda que a gente esteja numa plataforma que é compartilhada com essas outras linguagens, né, que é a internet, o nosso trabalho sempre vai se diferenciar pela natureza do nosso ofício, da maneira como nós refletimos sobre as coisas. Aí, em relação, por exemplo, a essa questão da desobediência civil, né, e outras questões que são urgentes nesse momento na vida brasileira, eu acredito que a forma como o teatro aborda isso é diferente, por exemplo, do que você vai ver num filme como Bacurau, né, que a gente às vezes faz a brincadeira que tem um mote aí que pode se encontrar, mas é muito diferente, né? O nosso modo de fazer as coisas, né, na própria maneira como nos nossos modos de produção e nas relações da coletividade, também já falam sobre isso. Eu sempre digo, assim, eu gosto de dizer, eu ouvi isso de um grande ator, Roberto Black, que ele diz que teatro é complô. É um bando de gente que se junta para fazer uma ação pública, né? E que tem uma ideia, vamos se juntar aqui, vamos aparecer publicamente e apresentar esse negócio. Então, um texto como esse, não é, que faz as afirmações que faz, não é, e que se coloca aí uma questão importante do enfrentamento a um Estado violento que, através do seu braço policial, é quase adversário da população, né? Vamos colocar aí, os personagens falam dessa maneira. É uma coisa, eu acho extremamente importante a gente discutir isso nesse momento, que a gente tem um presidente da República que é ligado com grupos de milícias criminosas, de policiais no Rio de Janeiro. Não é? A gente caminha para um Estado cada vez mais militarizado, com aí uma ameaça recente que ele fez, sugerindo que pode decretar um estado de sítio. Não é? Então, isso é urgente ser discutido. E o teatro, eu entendo, para fazer essa escolha, a gente faz uma escolha também, não só por uma profissão, mas por uma independência política que nos permite falar determinadas coisas que muitas vezes os atores de televisão não podem falar. E que, né, assim, determinados pontos do status quo não podem falar,
ou não podem dizer com liberdade. Então, o teatro entrar na internet com essa liberdade que nós temos de falar as coisas, de cutucar as feridas, de meter o dedo nas feridas, é uma coisa que eu acho importante. Eu acho extremamente importante que a gente faça teatro dentro da internet. Por isso, né? Enfim, passando a bola aí, mas é isso. Eu acho que essa discussão é extremamente importante. Os atores dentro da internet. Isso é uma ferramenta maravilhosa para a gente deixar na mão da família Bolsonaro, não é? Eu gostaria de dar uma palavrinha rapidinho também, né? Primeiro, parabenizar, né, pelo espetáculo belíssimo, né? Estou encantadíssimo também. Agradecer a produção, o convite, né? Tanto ao espetáculo quanto para o bate-papo, né? Tato estava escondido aí, também não tinha visto. Beijo. Eu tô de Tata, que é minha mulher. Tata. Que pareça. E eu tive problemas técnicos aí, então, né? Dei uma de submarino, né? Emergir, submergir. Então, eu queria trazer essa questão do acesso, que eu acho importante também, né? A gente falar que, assim, parte dos alunos que estão aqui presentes conosco, né, são do primeiro semestre dos cursos de licenciatura em teatro e de licenciatura em dança, né? E ingressaram há menos de um mês na UESB, né? Então, para a gente é um privilégio estar no interior da Bahia, em vários municípios diferentes, né? E assistir um espetáculo da Companhia dos Novos, né? Com direção de Márcio, com um elenco e uma equipe super bacana, com Chica Carelli, né? Enfim, uma oportunidade que, de outro modo, talvez não fosse possível, né? Então, o teatro teve que se reinventar mais uma vez, né? E com esse formato remoto, a gente teve ganhos, né? E teve perdas, né? Mas eu queria falar desses ganhos, né? São bem bacanas. Obrigado, viu, gente? Lindo vocês todos. Gente, só falando uma coisinha aqui, quando a Maria disse, né, que se sentiu íntima e tudo mais, acho que por diversos motivos, que vão desde a direção até a interpretação, mas teve também uma indicação que eu achei muito importante, porque, assim, tem uma câmera, né, então a gente tem esse jogo como proposta para os atores quebrarem muito a quarta parede e olhar direto para a câmera. Que no teatro, isso talvez seja até muito mais usado do que no audiovisual. Então, quando uma pessoa chega perto e olha, eu acho que traz uma coisa diferente do que a gente está acostumado a ver no audiovisual, numa tela, né? É meu primeiro contato com o Zoom, então eu não conheço muito bem a plataforma. Mas eu faço teatro, a gente somos calouros, né? Eu queria falar em nome da turma, agradecer a vocês pelo convite, dizer que foi uma experiência massa, única e que vocês arrasaram demais. Era só isso, eu queria agradecer. A gente tá meio assim, né, com vergonha de falar, mas eu queria falar pela galera, né, pela minha turma, que foi massa a experiência. Obrigada pelo convite. Que sua bocuda, né, amiga? Que falo mesmo. Deixa eu só falar uma coisinha também. É engraçado você falar dessa intimidade, porque é uma outra possibilidade que a gente tem dentro dessa plataforma, desse novo jeito, né? Eu, por exemplo, não conheço eu fui convidado por Márcio para fazer espetáculo, não faço parte da Companhia de Teatro dos Novos, mas é como se eu conhecesse todos e todas já. Várias pessoas eu não conheço pessoalmente, a gente não se viu, não se encontrou, não esteve presente, respirando o mesmo ar, perigosamente ou não, como o Celso fala, mas eu acho que a gente tem essa coisa no teatro que é muito bonita, né, do encontro, ainda que não seja um encontro físico, presencial, tem esse poder do encontro. Então, essa coisa da intimidade é uma coisa que eu comentei um pouco com o Miguel e com o Menique, dentro desses personagens, né? De como é que a gente fica íntimo, né? De como é que a gente fica mais tranquilo e mais e jogando mais, né? Como é a experiência do teatro, né? De jogar, de brincar, de fazer essa coisa acontecer, o encontro acontecer de fato, né? E foi um encontro muito, muito legal, assim. Já falei e repito, muito feliz de fazer parte desse processo, estar com vocês.
e me sinto íntimo já dessa galera. Então foi massa, foi ótimo. Está sendo, né? Legal você tocar nesse assunto de intimidade, porque alguns já se viram, se conhecem antes da pandemia, e eu nunca vi ninguém de perto. E no começo eu não sabia nem o nome das pessoas. Eu ouvia a voz e digo, pô, gente, desculpa, eu não sei quem é que tá falando, qual fala o nome? E hoje eu já estou assim, fazendo brincadeiras com vocês, assim, bem à vontade. A tecnologia tem seus poréns, né? Mas nesse caso, com essa situação que a gente vive, a gente conseguiu se aproximar de alguma maneira. E eu acho muito legal, assim. Hoje, quando eu ouço alguém, eu já sei quem é, não preciso olhar na câmera. Muito bom. Foi legal se tocar nisso aí. Sim, eu vou entregar porque no início o Walter não abria a câmera durante o ensaio. E aí um dia eu disse a ele, Walter, se eu esbarrar com você na rua qualquer dia, eu não vou saber quem é você. Você tem que abrir a sua câmera. Então é uma coisa sim. que você vai aos poucos, vai estabelecendo essa intimidade, né, de trabalho. Agora, sobre essa coisa da câmera, é muito estranho, não é? Porque, assim, atuar por uma câmera é esquisito, a menos que você pense e você entenda que atrás dessa câmera, na verdade, tem um monte de gente. Então, assim, você não vê as pessoas. É diferente, claro que é diferente, você não sente a respiração das pessoas, enfim. Mas se você considera que tem gente atrás dessa câmera, você pode ir contando a sua história, que é isso que você quer, numa boa, né? Então, essa relação com a câmera é bem legal, é bem bacana. Acaba sendo, no princípio é absurdo, mas depois acaba sendo. Eu tenho participado de várias lives, várias palestras com o Celso aí, várias vezes chamam a gente para falar, principalmente sobre essa coisa. E qual é o futuro do teatro? Para mim, o futuro do teatro é o presente, é agora. Não tem futuro, não sei como é o futuro, eu sei como é agora, eu sei o passado, né? Tudo que a gente viu, fez, provou, experimentou, errou, acertou, e traz para cá, para esse momento agora. Daqui para diante, não sei. Eu sei que estou ensaiando e que o próximo espetáculo estreia daqui a 2 semanas, os 3 Pablos Guerreiros contra o Dragão da Maldade, que é um projeto de Miguel, né? O Miguel apresentou o projeto para a companhia, a gente topou fazer. Ele é o único desses atores que está no elenco, exatamente porque a gente estava muito assoberbado de coisas. Mas tem Jackson Costa, Lúcio Tranquese, que estavam também na Tempestade, Cristina Castro e Hugo Bastos, enfim. E é completamente diferente, é uma outra experiência. A gente não sabe exatamente ainda como é, né? Como é que vai ser isso. E depois tem um outro espetáculo também da companhia que se chama Do Outro Lado do Mar, que é um projeto de Edu Coutinho, que está organizando esse grupo de mediação e essa rede aí. Mas eu sei que o teatro não será o mesmo depois dessa experiência, e nem a internet. Né? Alguém falou que sim, o teatro não vai ser o mesmo depois da internet. Não. Aí alguém respondeu, não, a internet é que não vai ser a mesma depois do teatro. E, de fato, é uma ferramenta maravilhosa, né? Criada pela humanidade, na verdade, uma família de ferramentas, como dizia Milton Santos, é uma família de tecnologias, e que tem muitas questões, e tem muitas perguntas, e que tem muitas respostas. Mas o principal, o mais bonito dessa possibilidade, além de toda essa coisa estética, poética, que a gente está investigando, que é nosso papel investigar, tem essa coisa do compartilhamento, né? Quando a gente poderia ter uma plateia como essa de hoje, né? E um papo como esse, teria que ser um festival em algum lugar, e a gente tinha que estar lá no festival presencial da rede, né, do Velho Chico, e aí passagem, hospedagem,
agenda de todos esses atores, de todos os técnicos, para a gente estar lá e fazer uma única vez, e ter um papo, etc. e tal. Agora não, isso está sendo o nosso cotidiano, né? A gente está dialogando com pessoas do mundo inteiro e principalmente com o mundo inteiro que é a Bahia, né? Todos esses territórios que formam esse continente, né, que é a Bahia, esse universo que é a Bahia. E a gente pode se reconhecer, né, uns nos outros e poder colaborar, principalmente, poder estar junto, né, em outros projetos de vocês, da gente. Estamos aqui. Celso, fala, Celso. Tem uma mesa redonda à tarde em Belo Horizonte e à noite estive em um bate-papo em Blumenau, no mesmo dia. Pois é, eu estava no de Blumenau. No de Blumenau, no de Blumenau a gente estava junto, E daí eu tinha estado de tarde. Isso é uma maluquice, era impossível. Guaramiranga, no Ceará. Uhum. Enfim. A gente está com compromisso. Eu acho que a gente tem uma coisa, eu estou vendo as carinhas aqui, todo mundo aqui é migrante digital, a gente não é nativo digital. O que eu acho que quando o teatro invade a internet, a gente vai oferecer para os migrantes, para os nativos digitais, umas outras possibilidades de expressão que eles talvez não conhecem, porque é da geração TikTok, né? É a geração que já nasceu com o celular na mão. Eu lembro sempre do meu sobrinho, que hoje tem 11 anos de idade, mas com um ano de idade, ele conseguia desbloquear o iPad. 1 ano e meio, ele não sabia falar, não sabia andar direito, e já sabia mexer no iPad. Então, assim, essa geração que vem, que isso não é um problema, eu estou muito interessado também, assim, curioso saber o que essa aproximação da gente com essa geração vai fazer. A gente está fazendo coisas bem bonitas, eu acho. Assista o espetáculo de Márcia Andrade, vai ficar aí um tempo, eu acho bem, bem bonito. Só para acrescentar no que o Celso falou em relação às pessoas que já nasceram com esse mundo digital e outras, eu me vejo como um cara do meio, assim, eu comecei sem tecnologia, quando eu percebi que isso era legal, gostei, eu entrei de cabeça. Então, sei lá, tem uns 10 anos que eu mexo com tecnologia e eu trabalho com transmissão. E, de fato, é verdade o que o Márcio falou, porque a internet vai mudar a partir de agora. Eu estou no meio e eu estou sempre impressionado com o trabalho dos atores. Eu fico viajando aqui, né? Nossa, eu uso tecnologia, eu faço transmissão, mas não é assim como vocês estão fazendo. Entende? Então, eu fico impressionado, de fato. Até chorei um dia desse aqui, de tão impressionado que eu fiquei, porque eu vi, vamos dizer assim, eu vi como começou todas essas coisas de transmissão ao vivo, porque, de fato, antes da pandemia, eu trabalho com esporte eletrônico, né? Vocês já devem ter pessoal que joga videogame e é profissão. Então, eu vi começar esse cenário de esporte eletrônico, né? E a gente faz de uma maneira. E o teatro está entrando, assim, também. É meio que o princípio do teatro na internet foi como o esporte eletrônico começou. Só que vocês fazem diferente do esporte eletrônico. Então, o entretenimento digital mudou com o esporte eletrônico e vai mudar agora com o teatro utilizando essa ferramenta. E eu fico, como eu disse, eu fico impressionado vendo uma coisa que eu achei que não ia existir uma forma diferente de usar a tecnologia para isso, quando eu estou trabalhando com esporte eletrônico. Agora eu vejo vocês, né, do teatro, dizendo, poxa, é uma possibilidade. Eu achava que era só daquele jeito que poderia ser feito, e não é. Vocês mostraram que existe uma outra maneira de usar a tecnologia, né, que é fantástico. Eu não canso de dizer que vocês mandam muito bem. Parabéns a vocês. Walter Júnior, Celso Júnior, toda a família Júnior é ótima. Fábio Júnior, nós somos maravilhosos. Família Júnior. Bem, gente... E tem uma outra geração, diga, Márcio. Celso, que além dos migrantes, nós, né, tem os descendentes dos migrantes, né? São aqueles que não nasceram, mas vieram, né, no meio do caminho aí. Quer dizer, tem uma outra relação também com essa tecnologia. Mas, gente, Menique, por favor, Menique, faça seu papel. Muito obrigado a todas e todos. Eu quero agradecer aqui, em nome de todo o elenco, e em nome também de todo o núcleo da mediação cultural, que está aqui representado por mim, por Vicky, que também está no elenco, e por Ju Costa, que foram essas duas pessoas que estiveram em contato direto com vocês.
Então, quero agradecer aos alunos e professores da UESB, ao Balé da Comunidade, que também está aqui com a gente, ao Grupo de Teatro Dona Té, de Capim Grosso, e também já agradecendo a essa rede de teatro do Velho Chico. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Eu agradeço, gratidão, parabéns.